Jesus, o amigo de todas as horas, possa estar conosco nesse momento, como tem estado em todos os momentos da nossa vida. É um tema interessante, porque embora a gente deixe passar desapercebido, ele é importante para o processo de harmonização pessoal de cada um. Há alguns anos nós fazíamos atendimento fraterno em uma casa aqui em Brasília e todas as quartas-feiras era o dia que eu atendia, ela que ficava lá na frente recebendo as pessoas que chegavam à casa. E sempre muito próximo do final da palestra, já próximo, né, da chamada para o passe, aparecia uma senhora, ela entrava, sabe, e já ia direto ali para a fila do passe. E um dia ela chegou um pouquinho mais cedo e ficou olhando algumas coisas em volta, os livros, e eu perguntei, a senhora vem sempre aqui? Ela, sim, mas vem sempre para tomar passe. Não gostaria de assistir uma palestra? Ela falou assim, meu filho, para que assistir palestra se o que eu quero é tomar passe? E essa talvez seja uma preocupação que muitas pessoas têm em receber. Nós conjugamos com muita facilidade, ou deveríamos conjugar, dois verbos. Um é usufruir e o outro é participar. Usufruir nós conjugamos de uma maneira muito ímpar, porque nós adoramos usufruir dos benefícios que a sociedade, de maneira geral, nos oferece. E não seria diferente também que nós gostemos de usufruir dos benefícios que os templos religiosos também vêm. Até porque nós estamos sempre em busca de receber alguma coisa, é natural, a gente está em relação a uma série de acontecimentos que nos envolvem no dia a dia, a gente busca uma forma de se harmonizar, enfim, de encontrar um pouco de paz ou de fortalecer o espírito para combater as dificuldades da existência. Em Mateus 4, ele descreve uma passagem de Jesus e diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam e acometidos de várias enfermidades e tormento, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. E Jesus sempre precedia dessas curas, né? Havia os momentos que precediam esses momentos de cura, até porque as curas elas trazem um simbolismo muito forte, que eram as pregações, era o ensinamento. Jesus, antes de qualquer coisa, ele reunia o povo perto de si, e ali ele tinha a oportunidade de educar, de ensinar, de consolar, de confortar, de esclarecer, de fortalecer e, finalmente, curar. Após o ensinamento, onde ele se utilizava bastante de elementos pedagógicos, como as palavras, a fim de ilustrar os seus ensinamentos, o objetivo do mestre era ensinar. Mesmo porque ele não requisita nenhum título que a humanidade lhe oferece. De médico, de rei. O único título que Jesus requisita para si é o título de mestre, pois mestre é aquele que ensina. E esse é o objetivo em face do planejamento pedagógico que Jesus dispõe para a humanidade. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus, realçando a importância do ensinamento, e vos fará relembrar todas as coisas que vos tenho dito, ofertando ao homem a esperança do Consolador prometido. E aí a gente encontra no Evangelho, no capítulo 6, no item 5, o seguinte: Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. E a gente vem descobrir que todos os acontecimentos ou distorções que acontecem no movimento espírita são em função da ausência desses dois ensinamentos, da instrução e do amai-vos, né? É importante que o espírita tenha essa preocupação com o aprendizado. A doutrina espírita é eminentemente consoladora, mas é sobretudo esclarecedora, e à luz dos seus ensinamentos elas vêm resgatar um atributo muito interessante,
que é a nossa capacidade de examinar à luz da lógica, à luz do cadinho da razão, aquilo que é correto, aquilo que é interessante que nós sigamos. E nos oferece a oportunidade do livre-arbítrio. E quando a gente muitas vezes vem ao centro apenas na intenção de receber o passe, nós estamos perdendo uma oportunidade de esclarecimento e de convívio com a espiritualidade. Observe, você já levanta pela manhã preocupado com o dia a dia. Porque, gente, nós vivemos numa correria desenfreada. Nós acordamos mais cedo já pensando em pegar um trânsito mais ameno, a fim de que a gente encontre uma vaga no estacionamento mais próximo ao trabalho. Ou que nós consigamos diminuir ou mitigar essa dificuldade que nós encontramos no trânsito logo cedo. E a gente acorda fazendo uma prece, pedindo paz. E durante o caminho ao trabalho ou para deixar o filho à escola, a gente já começa a perceber que as pessoas estão estressadas. E chegamos ao trabalho, o ambiente é de correria, de projetos e, enfim, de cobranças, de coisas que se acumulam e de desavenças no campo profissional também, de desencontros e antipatias. E nós espíritas temos por hábito de sentar à mesa e antes de ligarmos o computador, ou se não temos, deveríamos ter, de lermos uma página e pedir o amparo dos bons espíritos e a sua proteção a fim de que o nosso ambiente de trabalho seja contemplado também pela harmonia e pelas bênçãos do plano mais alto, a fim de que ali também possamos dar a nossa contribuição com a nossa harmonização. É interessante que essa harmonização pessoal, ela se faz necessário no nosso ambiente de trabalho quando nós somos cobrados em posturas que denotem calma, tranquilidade, bom senso, a fim de que nós não sejamos contaminados pelas dificuldades, pelos estresses que acompanham os nossos irmãos nesses ambientes. Então a gente já vai sacudido no início da manhã por isso tudo. O dia a dia, as discussões, as colocações que envolvem os nossos projetos, as nossas ações profissionais, elas também nos cobram uma postura. Mas não é só isso. Nós temos os telefonemas que envolvem as nossas relações pessoais, os diálogos na hora do almoço, os encontros, a problemática com a família, com os filhos, e nós carregamos toda essa psicosfera de energias e dificuldades que conduzem, que compõem a nossa vida para torno de nós. Ou às vezes nós introjetamos essas dificuldades e ficamos, como diz no popular, uma pilha. Ao final do dia a gente está cansado, muitas vezes mais cansado pela carga emocional que recebemos do que pelas tarefas profissionais que desenvolvemos. E quando nós nos dirigimos ao templo, seja ele espírita, católico, protestante, assim, todo aquele lugar que é sério e que estuda o evangelho e tem a preocupação com o próximo e em renovar o homem, nós trazemos essa psicosfera pessoal carregada com as dificuldades do dia a dia. A espiritualidade, ela prepara o ambiente em que vai nos receber, que é o templo, a salão de palestra ou qualquer outro ambiente da casa espírita que nós vamos frequentar, com as energias sãs, com as boas energias. E essa psicosfera pessoal conturbada em função do dia a dia é a forma como nós chegamos à casa espírita. No momento em que nos acomodamos nesse banco, as nossas impressões elas vão se dissipando muito lentamente. As coisas não acontecem apenas no desligar ou ligar um interruptor mental que vai nos colocar numa situação de harmonia e nos tirar, né, desse desarranjo emocional, ou dessa situação de estresse, ou desse estado emotivo conturbado. Aos poucos nós vamos escutando, ouvindo, participando, e nós vamos tendo as energias renovadas, nós vamos transubstanciando aquilo que recebemos e vamos soltando as energias que trazemos. Essa é uma renovação. O que acontece conosco? Nós temos um campo mental produzido pela espiritualidade, é um campo psicofísico que envolve. E nós temos o nosso campo mental. E esse campo mental ele vibra numa sintonia, numa frequência em que denota o nosso estado emocional ou físico.
A casa vai interpenetrando com seus fluidos, com seus mentores, com os nossos anjos da guarda, né, os espíritos protetores que se aproximam, e essa interseção do nosso perispírito, da nossa psicosfera, da nossa atmosfera íntima, com a atmosfera dos protetores, há uma interpenetração perispirítica, e nós vamos fazendo essa troca de energia, e à medida em que a gente vai passando o tempo na sala, vai ouvindo, vão sendo oferecidos elementos de reflexão, que vai modificando o nosso estado de espírito. Por isso que muitas vezes nós nos sentimos muito melhor, não raro, deveríamos nos sentir muito melhor quando acaba uma palestra. Sabe-se hoje cientificamente que a boa palavra proferida com entusiasmo faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor, tal como ocorre na acupuntura. Assim, ouvir e falar de forma positiva e sorrir com natural e justa alegria faz muito bem a todas as pessoas. É interessante observar que o riso produz imunoglobulinas, mas que a mágoa produz cálcio nas coronárias. E às vezes nós não temos tempo de cumprimentar sequer os nossos vizinhos, ou às vezes os próprios filhos, ou as pessoas que dividem conosco o nosso lar, o colega de trabalho. A propósito disso, você já olhou para o lado e viu a pessoa que está ao seu lado? Dê uma olhada, cumprimente. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, ainda com um sorriso, com acenar na cabeça. Nós não temos esse hábito, porque nós não temos tempo. Nós estamos imersos nos nossos projetos pessoais, nas nossas preocupações diárias. E isso fortalece as nossas energias, enfraquece as nossas energias. E a gente baixa a imunidade em função do estresse. Ficamos gripados mais facilmente. Adoecemos com mais facilidade, porque as nossas defesas orgânicas, elas vão enfraquecendo em função do nosso emocional. E aqui é a oportunidade de nós fazermos essa troca, não é? Deixar que flua, que a gente solte, que libere essa energia do dia a dia e troquemos então por essa energia renovada. André Luiz, ele vem complementar esse ensinamento informando o seguinte: a palavra, qualquer que seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. É pela voz que o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. É interessante observar que nós, quando estamos sendo conduzidos ou num processo profissional, ou numa terapia, ou até num processo de mentalização, de irradiação, enfim, qualquer que seja, aquele que está conduzindo verbalmente essas ações, se ele manifesta essa voz ou esses comandos de forma alterada ou com características de irritação, isso é facilmente percebido, facilmente perceptível. É assim que nós recebemos a palavra de um colega de trabalho, do nosso superior, no nosso ambiente profissional, e nós percebemos quando ele está irritado, quando ele está estressado, quando nós chegamos em casa, que vamos ter aquele momento de conversa com a esposa, com o esposo, com o filho. Pela voz, pela fala, as pessoas denotam o seu estado emocional. Por isso é interessante também, é uma cobrança que nós até fazemos a nós próprios, que temos a oportunidade de dirigir-nos ao público de uma maneira geral, a preocupação em trazer também o ensinamento e, sobretudo, a palavra de Jesus, porque ela tem o condão, não é, de modificar as nossas situações emocionais. E é essa proposta que a palestra espírita vem trazer. Essa renovação inicial, que esses primeiros momentos que antecedem o passe, nos propõe uma reflexão e uma análise de comportamento, a fim de que aqui
em virtude daquilo que é falado, daquilo que é proposto, despertar a consciências para acontecimentos que nos envolvem, ou que ainda estão presentes no nosso psiquismo. Observe que nós temos um aspecto mental que influi bastante no nosso equilíbrio, é a nossa produção imaginativa. Essa produção imaginativa ela nos mantém ligados aos conflitos do dia a dia. E a gente vai percebendo a sua ação no momento em que você tem um conflito, seja ele de caráter profissional, seja ele de caráter afetivo, no campo da afetividade, das relações, ou familiar, ou da amizade. E quando nós somos interpelados, ou somos advertidos, ou às vezes a pessoa nos traz uma agressão, por um comportamento já, a gente mantém aquela posição, e apesar de não nos envolvermos ali no conflito, não trocarmos a agressão, a nossa produção imaginativa não nos deixa que nós nos afastemos desse conflito, e a gente sai da sala dizendo assim, gente, por que eu não falei isso para ele? Por que eu não disse aquilo? Nossa, mas como é que eu aguentei? E a nossa produção imaginativa fica mantendo esse monodiálogo, esse diálogo conosco durante um bom tempo, elucubrando sobre respostas que nós deveríamos ter dado, sobre atitudes, eu devia ter descido a mão na orelha dele, porque perdi a oportunidade. E esse conflito fica conosco num processo de retroalimentação. A gente imagina a agressão, imagina as respostas que deveríamos ter dado, e consegue até perceber o que o outro falaria, e fica aquela discussão e nós nos mantemos presos. E às vezes a gente sai de uma reunião, ou de um encontro, com essa produção imaginativa funcionando, e passamos o dia inteiro lembrando daquela ocorrência. E aí a gente foge um pouco daquilo que está fazendo e volta a relembrar a situação. E revive com as mesmas características emocionais, a ponto de nos irritarmos com a situação. É nesse estado que muitas vezes nós chegamos à casa espírita, que nós chegamos a um templo religioso. E essa oportunidade de reflexão ela vai renovando, porque a gente vai apagando essas figuras que nós plasmamos. Olha só como é que funciona. Nós temos uma coisa chamada matéria mental. E nós temos a capacidade de plasmar essa matéria mental através do pensamento e da vontade, criando formas pensamento. Nós fazemos isso no campo do sexo, e André Luiz, a propósito disso, vem nos ensinar em uma das suas obras que um homem que era extremamente viciado em imagens eróticas, desenhava mulheres nuas, enfim, cenas de sexo, ele materialmente plasmava essas formas pensamento. As formas pensamento têm vida, e a usina geradora dessa vida para a forma pensamento, ela reside em nós, que alimentamos essas impressões, a ponto de serem vistas por médiuns e confundidas com espíritos, quando na verdade são apenas formas que nós plasmamos com a nossa matéria mental. Por isso que Jesus nos adverte, vós sois deuses. Nós temos a capacidade de criar, e é isso que nós vamos encontrar ilustrado na obra Nosso Lar. Quando André Luiz é esclarecido sobre as formas que são construídas pelo pensamento e pela vontade. As construções erguidas nas zonas umbralinas, apenas pela movimentação do pensamento, com os fluidos que existem naturalmente ao redor de todos nós. No campo da obsessão, ou apenas da influenciação espiritual, nós somos cercados por companhias, e Paulo de Tarso vem nos esclarecer. Vós estão envoltos por uma nuvem de testemunhas, de espíritos, e eles nos acompanham aos diversos locais onde nós vamos.
porque nós nos reunimos a eles por interesses, por gostos, por aspirações. Não é assim que nós conquistamos as nossas amizades e que nós nos aproximamos das pessoas pelos mesmos interesses, pelas mesmas comunhão de gostos. E nós vamos fazendo amizade baseado nisso, de pessoas que gostam das mesmas coisas, que têm os mesmos interesses, que gostam dos mesmos ambientes. Os espíritos também se aproximam de nós assim. E a gente traz essas companhias para cá. Eles vêm conosco. E influenciação não significa obsessão, tá, gente? É apenas uma aproximação e ela é momentânea. E nesse momento aqui, aquela companhia que você traz, ela é educada, ela é advertida, ela é confortada, ela é acolhida. Mas no caso da obsessão, quando nós recomendamos na triagem que a pessoa assista a palestra, é uma oportunidade ali que tem tanto o obsidiado quanto o obsessor de perder o foco dessa simbiose. Porque em algum momento uma palavra vai chamar a atenção ou vai tirar daquele estado de influenciação. E no momento em que o espírito retira o foco da obsessão sobre o obsessor, é o momento oportuno que a espiritualidade acha de agir. É simples. Há uma mudança de foco. E nessa oportunidade começa então o processo de afastamento. E aí no atendimento, né, que nós temos a oferecer a água fluidificada, a palestra, né, e o passe. A palestra como elemento de reflexão, educativo, como momento de harmonização. E na sequência o passe. Você deve tomar o passe? Deve sim. Mas o passe é secundário. Senão a gente vai se transformar nos papas-passes, né? Não tem aquelas pessoas que frequentam a Igreja Católica que são chamados de papa-hóstias, porque vão apenas para comungarem, quando na verdade deveriam ter, né, um respeito maior pelo ritual da comunhão, enfim, da religião que seguem, que é um processo de reflexão, que é um processo de mudança de atitude, de observação, e que envolve um contexto espiritual também. Ali também se trazem os fluidos, a oportunidade. Está ritualizado? Está. Mas também tem os seus benefícios, isso nós não podemos negar, nem combater, muito menos criticar. A crítica é em cima daquele que abusa. Muitas vezes a própria palestra já nos traz essa harmonia, já traz essa tranquilidade. Nem sempre nós precisamos tomar o passe. Mas isso cabe a cada um dizer e não ao dirigente. É o sentimento que você carrega consigo e as percepções que te envolvem que vai dizer, não, eu preciso do passe realmente. Aí nós colocamos não dizendo a vocês que não devam tomar, naturalmente que não. Mas que esse exame deve ser feito e a gente começa a exercitar. Porque às vezes tem pessoas com maior necessidade e elas estão no estado de estresse e nós fazemos questão de sair na frente. Quando devemos dar a vaga, né, ou a preferência àqueles que estão numa necessidade maior. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Buscar a instrução a fim de perceber essas intercorrências que se dão entre os dois planos é um processo de educação do espírito. E na medida em que nós percebemos que essa influência, questão 459 do Livro dos Espíritos, influi os espíritos em nossos pensamentos e atos, e Kardec responde muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. 10 questões depois, na questão 469, Kardec indaga a forma de como nós combatermos essas influências dos maus espíritos, porque a influência também pode ser dos bons espíritos. Se assegurando na prece, na mudança de atitude. Muitas vezes o que desvirtua o nosso estado emotivo, o nosso psiquismo, é a ausência
de Deus em nossas vidas. É a ausência, ou seja, também a ausência da prática, da busca do equilíbrio, de encontrarmos no nosso dia a dia a paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, nos ensina Jesus. E às vezes a gente procura paz no isolamento da nossa sala, no afastamento das amizades, no distanciamento daquilo que nos educa do ponto de vista do Espírito. Buscar, através da prece e a presença dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiães, é um elemento fundamental para que nós mantenhamos esse equilíbrio. E chegamos na casa espírita mais na condição de auxiliares do que de pacientes. Naturalmente, contribuindo para o desenvolvimento, nós aqui somos um todo. E às vezes a gente vem, senta, vai embora, e não cumprimenta, não auxilia. Por isso que eu utilizo os verbos usufruir e participar. Todos nós podemos participar de alguma forma, pela gentileza sincera, por um simples ato, por um auxílio, por um aperto de mão. Um cumprimento já faz a diferença. Quando nós entramos na nossa casa, e se as pessoas da nossa família estão todas carrancudas, a gente já se sente mal. É assim também no nosso ambiente de trabalho, todo mundo de cara fechada. Mas quando nós entramos, está todo mundo contribuindo para um bom clima, o trabalho flui naturalmente de uma maneira muito mais produtiva. E assim também é na casa espírita. Quando nós cumprimentamos, nos preocupamos, as pessoas se sentem bem e se sentem acolhidas. Aquele que chega pela primeira vez à casa, nossa, a comunhão tem um clima tão bom, as pessoas nos recebem de uma maneira tão tranquila, tão acolhedora, e todos nós podemos contribuir para essa mudança, para nós próprios especialmente. Que Jesus nos abençoe e que nos conduza de retorno aos nossos lares na sua paz.